entra aí o Serra Lima, né? Que o Serra Lima também é um personagem que, embora muito falado, muita gente, pouco conhecido mesmo do que quem foi realmente ele. Então eu queria que você falasse sobre ele e sobre essa questão do traçado. Como é que foi? Eles realmente pensaram, foi uma cidade planejada, se ela já existia, ou ela foi ampliada ou estruturada para se tornar Valadares? Não, a verdade é o seguinte, o Serra Lima foi uma pessoa extremamente dedicada à cidade, né, ao então distrito de Figueira, filho do Cabo Máximo, que foi um dos primeiros soldados que vieram para cá nos primeiros destacamentos policiais militares, né, um homem da terra, simples, né, uma das primeiras pessoas que nasceram aqui, né, filho de Figueira do Rio Doce. Ele era marceneiro, era carpinteiro, né, mas tinha uma extrema habilidade, né, em cálculo e tal, aquela coisa toda. Então, na verdade, esse traçado de Valadares existe uma polêmica. Muitos falam que o traçado da cidade se deve ao Serra Lima, né? Tem uma outra versão que favorece a prefeitura de Peçanha, né? E que diz que o senhor Luiz Gonzaga da Rocha e Silva, que foi um dos primeiros farmacêuticos que vieram para cá na chegada da Estrada de Ferro, Vitória Minas, ele veio dar cobertura às pessoas que trabalhavam aqui e ele, que é o pai do Mário Rocha, em contato com a prefeitura de Peçanha, ele resolve contratar um engenheiro chamado Olímpio de Caldas Freitas, né, para fazer esse traçado do logradouro da cidade, que iria ser o centro da cidade, né? Porque a estrada de ferro iria passar no centro da cidade. Ela passava aqui na Avenida Brasil, passando aqui logo aqui na nossa frente aqui, né? Pegava parte da Rua São Paulo, etc. Mas passava no centro da cidade, não era afastado como é hoje, né? Então, esse traçado ele foi basicamente feito por funcionários da Prefeitura Municipal com funcionários da Estrada de Ferro Vitória Minas. Instalou-se o logradouro, quer dizer, a planta mãe, a planta do centro da cidade, né, feita em comum acordo pelo Olímpio de Caldas Freitas e funcionários da Estrada de Ferro Vitória Minas. Estabeleceu-se onde seria a estação, né, a estação ferroviária, o centro da cidade e as principais ruas, né, ruas bem largas, né? A Avenida do Caminhão, que era chamada, né? Avenida Minas Gerais, né? A Rua Peçanha, que não era Rua Peçanha ainda, a Marechal Floriano, a Barão do Rio Branco e a Dom Pedro II, quer dizer, as principais ruas primeiras aqui. O que o Serra Lima fez? O Serra Lima, ele, como também um dos primeiros funcionários, né, da Prefeitura de Peçanha também, depois Figueira do Rio Doce, ele tratou de dar fidelidade ao traçado da cidade. Então ele ajudava a dar ordenamento a esse traçado, a bater os piquetes, a defender o traçado original, né? Então essa é a versão que eu particularmente concordo, né? Ele, ao ver o traçado da cidade, então ele ajudou a defender, ele ajudava, limpava quarteirões, ajudava a fixar a pessoa que vinha comprar terrenos, vinha, né, tomar posse do terreno por compra. Não, o seu terreno, lote tal, etc., quadra tal, é aqui e tal. Ele ajudava a fazer isso. Existia uma carência muito grande de funcionários da época. Ele era um funcionário da prefeitura e cuidava dessa parte. Então, ele foi o responsável por obedecer fielmente esse traçado já anteriormente feito pela Prefeitura de Peçanha. Então, isso não tira o mérito do Serra Lima também, né? Ok. Então, a gente já falou do processo. Agora, vamos nos fixar numa pessoa que foi que mais direcionou isso, que é o Mário Rocha, né? Então vamos falar sobre o Mário Rocha. Quem foi Mário Rocha? Você pediu a ficha completa, desde a infância até a emancipação. O Mário chegou aqui em Figueira do Rio Doce com 6 anos de idade. Ele era filho do Luiz Gonzaga Rocha e Silva, que foi um dos primeiros, se não o primeiro farmacêutico que veio para cá. Como eu disse anteriormente, ele veio obedecendo aquela coluna de trabalhadores que vinham em direção à Figueira do Rio Doce para dar suporte aos acampamentos de instalação da linha, né? Eles vieram de Ponte Nova, mais precisamente Rio Casca, né? Da região da Zona da Mata aqui, né? Próximo de Juiz de Fora aqui. Então vieram para cá. Ele veio com 6 anos de idade, mais o irmão dele.
mais 2 irmãozinhos pequenos. Então ele cresceu aqui, né? Com 6 anos de idade. O pai era farmacêutico, ele cresceu estudando os livros de farmacologia, né? Aqueles livros que o pai às vezes trazia. Então, muito curioso, muito trabalhador, começou a trabalhar cedo também, junto com o pai, foi crescendo e dentro dessa fervilhante Figueira do Rio Doce, quer dizer, na década de 20, ele perde o pai muito moço, né? Com 21, 22 anos de idade, ele perdeu o pai e teve que começar a trabalhar muito cedo, assumiu a farmácia e começa também as suas atividades como madeireiro, né? Mas a grande revelação do Mário Rocha como político se dá na Revolução de 30, porque ele se torna um dos chefes revolucionários, assim, que é a figura de chefe revolucionário, né? Os mais corajosos chegavam lá e não ganhamos, estourou a Revolução de 30, um começa a correr daqui, outro começa a correr dali e tal, aquela coisa toda, mas não só ele, como outras pessoas se tornaram chefes revolucionários, e assim se deu com Mário Rocha. A partir ele foi para Belo Horizonte, já era casado, casou muito jovem e foi para Belo Horizonte, participar das passeatas lá em prol do fim dos antigos hábitos da oligarquia, da República Velha, os novos rumos da Revolução de 30 e tal, por modificações, né, na política, né, por sangue novo, né, os tenentistas e tal, querendo, né, aspirando também, quer dizer, ter suas ideias reconhecidas e tal. Então, ele se revela como chefe político, líder, e em 36 ele consegue se eleger vereador, né, pelo PR, que era o Partido República PRM, Partido Republicano Mineiro. Então, ele se elege vereador e, ao mesmo tempo, substituindo o Sigismundo Costa, ele se torna intendente, né? Uma espécie de subprefeito aqui, tomando todas as providências, né? Então, a figura dele é uma figura, primeiro, na década de 30 se dá a grande revelação dele, quer dizer, ele se apresenta como uma pessoa extremamente culta, porque lia de tudo, né? Quer dizer, Figueira do Rio Doce aqui é uma cidade encravada, vamos dizer assim, na mata, né, do Médio Rio Doce, que lia de tudo, quer dizer, de almanaque até enciclopédia, até Rousseau, enfim, Platão. Ele estudou farmácia, né? Ele conseguiu o diploma dele de farmácia na Faculdade de Ouro Preto, a licença dele como farmacêutico prático, e junto com outras pessoas aqui, com o próprio Sr. Otávio Soares Ferreira também, que foi um dos pioneiros, né, como farmacêutico, ele começa a sua luta contra a malária, né? Aqui era um problema sério, que o mosquito aqui tinha uma região aqui que chamava a região de pela macaco, né? Que o mosquito picava o macaco aqui, o macaco caía o pelo todinho, dava febre e morria. E se batia em pessoas e tal, morria mesmo, né? A cidade era um caos. Então, inúmeras providências tinham que ser tomadas e tal, e ele, como vereador intendente, ele ajudou muito a prefeitura de Peçanha. E foi uma liderança inconteste, né? Então, ele teve um papel importantíssimo na liderança do processo de emancipação, né? Onde todos lutavam pelo mesmo ideal, né? Ele teve uma participação importante, porque ele tinha um acesso muito grande com o Tristão da Cunha, avô do hoje governador Aécio Neves da Cunha, né? Ele tinha acesso livre no gabinete do Gustavo Capanema, né? Ele tinha acesso ao gabinete do Israel Pinheiro, que era secretário de Agricultura, de Ação e Obras, era uma eminência no governo, na interventoria do Benedito Valadares. Então, ele tinha muitos contatos e era um homem de confiança do Simão da Cunha, do Antônio da Cunha, né? Então, ele tinha o respeito dessas pessoas, né? E se ao mesmo tempo ele tinha um respeito, o livre trânsito com essas pessoas do governo e com as pessoas daqui, quer dizer, outras lideranças da cidade também encaravam assim, opa, é uma liderança e, né, vamos ir junto para a gente chegar no nosso objetivo, que era a emancipação. Então ele foi um líder. E a partir da emancipação, como é que foi o fim? Nós temos que fazer um raciocínio, que
a emancipação da cidade, ela impõe uma dinâmica diferente, um processo diferente para a expectativa das lideranças e do povo em geral. Né? Quer dizer, aí se impõe, a partir da emancipação se impõe todo um projeto de desenvolvimento para a região, para a cidade principalmente. Né? Quer dizer, a cidade aqui, qual que é o projeto de desenvolvimento do Getúlio para a região aqui? Era um desenvolvimento baseado no extrativismo. Quer dizer, a região aqui era sobejamente conhecida pelas suas grandes reservas florestais, né? Riquíssima na sua biodiversidade, né? em madeiras de lei, jacarandá, peroba, enfim, todas as madeiras de primeira. Né? Então, todo esse ambiente, né, natural propiciou, né, que se implantasse um projeto de extrativismo. Era sabido que nós tínhamos aqui grandes reservas em pedras preciosas, semi-preciosas e grandes reservas de mica. Né? Então, todo esse processo, né, todo esse ambiente propiciou uma arrancada desenvolvimentista alavancada pelo governo Vargas, que fechou o espectro de Valadares aqui e determinou uma linha, desenvolvimento industrial baseado no extrativismo. Então, por um lado, quer dizer, se instalou-se a Belgo Mineira, os grandes altos fornos da Belgo Mineira em Sabará, né, em Monlevade, né? Então, se aproveitava na época da grande reserva florestal daqui, né, através da Companhia Agropastoril. Então, instalou-se aqui. Então, a Belgo Mineira dominou. Vamos fazer aqui um empreendimento da Companhia Agropastoril que vai aproveitar as grandes, né, a grande reserva florestal, que são as grandes árvores, para fazer indústria moveleira e fomentar a indústria moveleira do Brasil inteiro. E as árvores de menor porte ou mais finas, elas iam alimentar os altos fornos da Companhia Belgo Mineira. Certo? E também, com o estourar da Segunda Grande Guerra Mundial, já em 42, nós já fazíamos aqui a extração de mica, alimentando os países da Europa. Né? Mais tarde a gente ia ver que exportava tanto para o Japão como para a Alemanha, né? Tanto mica, madeira, para os Estados Unidos também. Então, com o advento da entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial, e aí a indústria de mica também tomou um grande vulto, porque era um mineral estratégico, né, na fabricação de armas, como isolante térmico e etc. Então, a cidade foi grandemente beneficiada no que diz a esse respeito, quando o Brasil faz um acordo com Washington. Getúlio Vargas decide finalmente para que lado ele ia pender, porque até então ele ficava pendendo, né, para o país do eixo, os aliados, etc. Quando ele foi forçado a tomar uma decisão, ele decide, né, o Brasil fica do lado dos aliados e passamos então a direcionar toda a produção de mica para os Estados Unidos da América do Norte. Isso trouxe consequências grandes para a região, que foi definitivamente um projeto de saneamento da zona, né, do Rio Doce, do Médio Rio Doce, através do CESP, da instalação do CESP aqui, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, né, a vinda dos norte-americanos para cá também, né, instalando a Comissão de Compras norte-americana no Rio de Janeiro e aqui, né, daí os primeiros contatos com os norte-americanos aqui, com os chamados, né, com nós valadarenses aqui, né, então daí o primeiro contato, né, dos trabalhadores na indústria da mica, né, o valadarense vendo dólar, né, girando muito facilmente, entrando e saindo aqui da cidade, formaram-se fortunas aqui na cidade, né, então houve uma grande expansão, né, tanto no comércio, que uma coisa gerou a outra, né, foram ciclos econômicos, que eu costumo dizer, que foram sequenciais e simultâneos. Quer dizer, houve a indústria da mica, né, que incrementou enormemente a economia local, nacional e local, o comércio se beneficiou disso, né? A indústria madeireira também foi muito forte, nós chegamos a ter mais de 200 serrarias na cidade aqui até a década de 60, com a abertura das matas, com a derrubada das árvores,
criou-se as condições para estabelecer os grandes pastos, os grandes latifúndios, né? Então houve a ascensão da pecuária, trouxeram, né, a braquiária, o colonião, etc. e tal. Então houve, quer dizer, ao mesmo tempo, esse projeto de desenvolvimento aqui gerou grandes extensões de terra, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, houve espaço também para criar-se uma outra célula do projeto de desenvolvimento da Belga Mineira, que era a Companhia Açucareira Rio Doce também, né? Então veja você, vários chamados ciclos econômicos sequenciais e simultâneos ao mesmo tempo. A Companhia Açucareira Rio Doce chegou a empregar mais de quase 2.000 pessoas também, né? Havia plantação de cana-de-açúcar para produção, logicamente, de açúcar e de álcool, né? Só indo ser fechado na década de 70. Então, quer dizer, houve um boom econômico que a cidade de Governador Valadares chegou a ser uma das cidades que mais cresceu no Brasil na década de 50. De maneira ufanista, né, nós chamamos aqui de Princesa do Vale, né? A Princesa do Vale, etc. e tal. Então, esse crescimento foi esplendoroso, foi uma coisa excepcional. Então, foi isso que aconteceu, quer dizer, todo esse processo de desenvolvimento, ele se concentrou basicamente na segunda metade da década de 40, toda a década de 50, chegando até a década de 60, né, no seu apogeu. E a questão da açucareira, por que você acha que ela veio acabar? Assim? O que aconteceu? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque a açucareira, a história diz que ela começou no início da década de 40, 43, 44, teve seu ápice na década de 50, só que vários especialistas, alguns professores, costumam dizer o seguinte, não estava se atingindo mais a produção que era exigida pelo governo federal. Né? E, na verdade, o povo, as grandes lideranças empresariais e comerciais daqui, eles nunca tiveram o hábito e a cultura do cultivo da agricultura, quer dizer, do plantio, né? A nossa região ela não permite, né, o cultivo extensivo, né, em grandes proporções de terra, né? Ela é manejável, quer dizer, ela necessitaria de investimentos maiores, né, para tornar a produção sustentável, né, e de maneira lucrativa. Né? Mas isso dependeria não só de uma decisão política e empresarial,